Este livro tem dois personagens principais. Eles são o Sistema 1 e o Sistema 2. O Sistema 1 pensa rápido e sem esforço. Ele funciona automaticamente, como quando você vê um rosto. O Sistema 2 pensa devagar e com atenção. Ele resolve problemas difíceis, como contas de matemática. O Sistema 1 usa intuição muitas vezes. O Sistema 2 precisa de lógica e raciocínio. Nós usamos os dois sistemas o tempo todo. O Sistema 1 é rápido, mas comete erros. O Sistema 2 é mais preciso, mas é preguiçoso. O autor conta como esses dois sistemas trabalham juntos. Entender os personagens ajuda a entender nossas escolhas. O Sistema 1 funciona automaticamente e não precisa de esforço. O Sistema 2 precisa de atenção e esforço para funcionar. Quando você faz uma conta difícil, use o Sistema 2. O Sistema 2 é preguiçoso, ele gosta de economizar energia. Você só usa o Sistema 2 quando precisa mesmo. Fazer duas coisas difíceis ao mesmo tempo é quase impossível. O cérebro tem um limite para a atenção. Se você se distrai, o Sistema 2 para de funcionar bem. Por exemplo, falar ao celular enquanto dirige é perigoso. Nesse caso, o Sistema 2 não consegue fazer as duas coisas. Quando você está cansado, o Sistema 2 fica mais fraco. Por isso, decisões importantes devem ser tomadas com calma. O esforço mental é como um músculo, ele se cansa. Após muito esforço, você precisa descansar. Entender isso ajuda você a usar melhor sua atenção. O Sistema 2 é chamado de controlador preguiçoso. Ele gosta de evitar trabalho mental. Quando podemos, usamos o Sistema 1 automático. O Sistema 1 é rápido e fácil. O Sistema 2 precisa de esforço e atenção. Por isso, ele é preguiçoso e só trabalha quando necessário. Um exemplo é fazer contas de matemática. Resolver 17 vezes 24 ativa o Sistema 2. Andar pela rua usa o Sistema 1. O controlador preguiçoso nos faz cometer erros. Nós confiamos demais no Sistema 1. Para pensar melhor, precisamos acordar o Sistema 2. O nosso cérebro funciona como uma máquina de associações. Essa máquina liga ideias, sentimentos e memórias de forma automática. Quando pensamos em uma coisa,
outras ideias relacionadas vêm à mente. Esse processo acontece sem esforço e muito rápido. Por exemplo, ouvir a palavra comida pode fazer você lembrar de fome. Isso se chama ativação em rede. O efeito de preparação mostra como uma ideia influencia a próxima. Se você vê a palavra idoso, pode andar mais devagar depois. Isso acontece sem você perceber. A máquina associativa também influencia nossas emoções. Sentimentos positivos podem ativar pensamentos positivos. Essa rede de associações é essencial para nossa intuição. Quando você se sente relaxado e pensa sem esforço, seu cérebro está em estado de facilidade cognitiva. Este estado faz você se sentir confiante e gostar mais do que vê. Por outro lado, quando algo é difícil de entender, você sente tensão mental. A tensão ativa o sistema 2, que pensa devagar e com cuidado. Uma frase fácil de ler parece mais verdadeira do que uma frase difícil. Escritores usam linguagem simples para fazer suas ideias parecerem mais confiáveis. A repetição também ajuda. Uma afirmação familiar parece mais correta. Se você vê um rosto feliz, seu cérebro fica mais relaxado e criativo. Mas um rosto bravo faz você ficar alerta e prestar mais atenção. A facilidade cognitiva explica por que gostamos de coisas que são familiares e fáceis. Quando você está de bom humor, usa mais o sistema 1 e aceita ideias rapidamente. Já o estresse ou a tristeza ativam o sistema 2, deixando você mais crítico. Nossa mente cria normas baseadas no que vemos com frequência. Quando algo diferente acontece, sentimos surpresa. A surpresa mostra que nossa expectativa foi quebrada. Procuramos uma causa para tudo que nos surpreende. Isso nos ajuda a entender o mundo e a prever o futuro. Muitas vezes, a causa que encontramos não é a verdadeira. A história de uma mulher que viu um incêndio em uma loja mostra isso. Ela pensou que a causa do incêndio era um vazamento de gás. Mas a verdadeira causa eram faíscas de um motor. Nossa mente gosta de histórias simples e ignora informações que não se encaixam. Isso é chamado de viés de confirmação. O sistema 1 cria essas normas e surpresas automaticamente. O sistema 2 pode questionar, mas é preguiçoso. Entender esses padrões nos ajuda a pensar melhor. Normas, surpresas e causas são partes importantes de como pensamos. O sistema 1 funciona como uma máquina que tira conclusões muito rápido.
Ele usa pouca informação para criar uma história completa. Muitas vezes, essa história é errada, mas parece verdadeira. Nossa mente não gosta de incerteza e quer respostas rápidas. Por isso, o sistema 1 inventa explicações mesmo sem ter provas. Esse processo é automático e não pede permissão. Nós sentimos confiança nas nossas conclusões mesmo quando elas são fracas. Isso se chama viés de confirmação, só vemos o que apoia nossa ideia. Outro problema é que julgamos uma pessoa por uma única informação. Por exemplo, se alguém é bonito, pensamos que também é inteligente. A máquina de tirar conclusões nos ajuda a viver rápido, mas causa erros. Para evitar isso, o sistema 2 precisa revisar as conclusões do sistema 1. Julgamentos acontecem rapidamente na nossa mente sem que percebamos. O sistema 1 é o responsável por esses julgamentos automáticos. Ele usa atalhos mentais chamados heurísticas para decidir. Um exemplo é a heurística da disponibilidade. Lembramos de exemplos fáceis e achamos que são comuns. Outro atalho é a heurística da representatividade. Julgamos algo pela sua aparência. Esses atalhos podem nos levar a erros de julgamento. O sistema 2 é mais lento, mas pode corrigir esses erros quando prestamos atenção. Porém, muitas vezes não percebemos que estamos usando um atalho. A facilidade cognitiva também influencia nossos julgamentos. Se algo é fácil de entender, achamos que é verdade. O efeito halo faz com que uma característica positiva influencie a opinião sobre tudo. Por exemplo, uma pessoa bonita parece mais inteligente. O priming ativa ideias na nossa mente sem consciência. Uma palavra pode influenciar o julgamento seguinte. Saber disso nos ajuda a evitar alguns erros. Nosso cérebro muitas vezes não responde à pergunta difícil que recebemos. Em vez disso, ele responde a uma pergunta mais fácil, sem que percebamos. Isso se chama substituição heurística. O sistema 1 faz isso rapidamente para economizar esforço. Quando a pergunta original é muito complexa, o cérebro troca por uma mais simples. Por exemplo, em vez de quão feliz você está, ele responde qual é meu humor agora. Essa troca acontece sem que usemos o sistema 2. Muitas vezes nem sabemos que respondemos a outra pergunta. Isso pode causar erros em nossas decisões. Por exemplo, uma pergunta difícil sobre probabilidade vira uma sobre similaridade. Kahneman mostra que isso é comum em julgamentos. Para evitar isso, devemos pensar devagar quando a pergunta é importante.
O sistema 2 pode corrigir a substituição se estiver atento. Mas ele é preguiçoso e nem sempre funciona bem. Entender essa troca nos ajuda a fazer perguntas melhores para nós mesmos. A lei dos pequenos números é um viés em que as pessoas confiam muito em informações de poucos exemplos. Nós achamos que uma amostra pequena representa toda a população, mas isso é um erro. Kahneman e Tversky mostraram como esse erro afeta pesquisas científicas. Quando um estudo tem poucos participantes, os resultados podem ser muito diferentes da verdade. Mas os pesquisadores muitas vezes ignoram essa possibilidade e tiram conclusões fortes. A lei dos pequenos números faz com que acreditemos em padrões que não existem. Por exemplo, se você vê 3 pessoas felizes em uma cidade, pensa que todas são felizes. Esse pensamento rápido nos leva a erros que poderiam ser evitados com cuidado. Uma amostra grande é mais confiável porque o acaso tem menos influência. Infelizmente, nosso cérebro prefere histórias simples baseadas em poucos dados. Para evitar esse viés, precisamos pensar devagar e buscar mais evidências. A lei dos pequenos números é um exemplo de como o sistema 1 é impaciente. A lição é: não confie em conclusões tiradas de poucos casos. Sempre pergunte: quantos dados temos, antes de decidir. Âncora é um número que influencia suas decisões. Se você ouve um número alto primeiro, suas respostas tendem a ser mais altas. O mesmo acontece com números baixos. Esse efeito acontece mesmo quando o número não tem relação com a pergunta. Por exemplo, pedem para você estimar o preço de uma casa. Se alguém diz um número muito alto, você pensa na casa como mais cara. O cérebro usa a âncora como ponto de partida. Depois, ele ajusta a resposta, mas o ajuste geralmente é pequeno. Isso acontece porque pensar mais exige esforço. O sistema 1 aceita a âncora facilmente. O sistema 2 poderia corrigir, mas muitas vezes ele é preguiçoso. Por isso, âncoras podem nos enganar em negociações e compras. A disponibilidade é uma heurística mental que usamos para julgar a frequência de eventos. Essa heurística funciona com base na facilidade com que lembramos exemplos. Quanto mais fácil é lembrar, mais comum pensamos que o evento é. Por exemplo, notícias de acidentes de avião são muito mais memoráveis do que acidentes de carro. Por isso, muitas pessoas acreditam que voar é mais perigoso do que dirigir. Na verdade, dirigir é estatisticamente muito mais arriscado.
A mídia influencia nossa disponibilidade ao dar mais destaque a eventos raros e dramáticos. Eventos pessoais recentes também afetam essa heurística. Se um amigo sofreu um roubo, você pode achar que o crime é mais comum do que realmente é. A disponibilidade pode levar a erros de julgamento em decisões do dia a dia. Kahneman mostra que nosso cérebro prefere histórias vívidas a dados frios. Entender essa heurística nos ajuda a pensar de forma mais crítica. Assim, podemos evitar conclusões apressadas baseadas apenas na memória fácil. A heurística da disponibilidade nos faz julgar a probabilidade de algo pela facilidade com que lembramos exemplos. Por exemplo, após ver muitas notícias sobre acidentes de avião, as pessoas pensam que voar é mais perigoso do que realmente é. A emoção também influencia muito essa heurística. Eventos que nos causam medo ou choque são mais fáceis de lembrar. Isso faz com que superestimemos os riscos desses eventos. Por exemplo, ataques de tubarão são raros, mas a mídia mostra muito, e então as pessoas têm medo. Da mesma forma, desastres naturais parecem mais comuns do que são. Kahneman explica que nosso sistema emocional, sistema 1, reage rapidamente a perigos. Esse sistema não pensa nas probabilidades reais. Ele apenas sente medo e nos faz agir. Por causa disso, acabamos dando mais peso a riscos que são vívidos e dramáticos. Riscos mais silenciosos, como doenças cardíacas, são subestimados. Kahneman sugere que devemos desacelerar e usar o sistema 2 para avaliar riscos. Isso nos ajuda a tomar decisões mais racionais. Em resumo, disponibilidade e emoção distorcem nossa percepção de risco. O capítulo fala sobre Tom W., um estudante de pós-graduação. Tom W. é descrito como uma pessoa organizada, arrumada e que gosta de detalhes. As pessoas adivinham que Tom W. estuda uma área como ciência da computação ou engenharia. Mas o número de estudantes em humanas é muito maior. As pessoas usam a heurística da representatividade, que é fazer previsões baseadas na semelhança com um estereótipo. Elas ignoram a taxa base, ou seja, o número real de estudantes em cada área. Por exemplo, se Tom parece um bibliotecário, as pessoas pensam que ele é bibliotecário, mesmo que haja poucos bibliotecários. Isso leva a erros de previsão, porque a taxa base é importante. Kahneman e Tversky fizeram um experimento com estudantes para mostrar isso. A maioria dos estudantes deu a mesma resposta errada. A lição é que devemos combinar a representatividade com a informação da taxa base. O pensamento rápido nos leva a cometer esse erro.
O pensamento lento nos ajuda a corrigi-lo. Linda é uma pessoa fictícia usada em um experimento famoso. Ela é descrita como inteligente, solteira e politicamente ativa. As pessoas leem sobre Linda e depois escolhem qual opção é mais provável. Uma opção diz que Linda é caixa de banco. Outra opção diz que ela é caixa de banco e também feminista. A maioria das pessoas acha que a segunda opção é mais provável. Isso é um erro, porque a segunda opção inclui a primeira e mais uma condição. Matematicamente, a probabilidade de duas coisas acontecerem juntas é menor que de uma acontecer sozinha. As pessoas ignoram essa regra porque a história parece mais coerente com detalhes extras. Isso é chamado de falácia da conjunção. Nós tendemos a acreditar que informações adicionais tornam algo mais verdadeiro. Na verdade, menos detalhes muitas vezes são mais precisos. É por isso que o capítulo se chama Linda, menos é mais. As pessoas preferem ouvir uma história em vez de olhar para números. Quando uma causa explica algo, elas esquecem as estatísticas. Por exemplo, se um táxi azul bate em um acidente, as pessoas só pensam na cor. Elas não lembram que 85% dos táxis são verdes. Isso acontece porque a mente busca uma narrativa lógica. O sistema 1 gosta de causas, não de probabilidades. As estatísticas são frias e sem emoção. Uma história com um motivo parece mais verdadeira. Kahneman chama isso de negligência da taxa base. As pessoas preferem acreditar em uma causa específica. Ignorar números pode levar a erros graves. Mas é difícil mudar esse hábito mental. O cérebro quer entender o porquê das coisas. Assim, causas superam estatísticas na nossa mente. A regressão à média é um conceito estatístico importante. Ela explica que resultados extremos geralmente são seguidos por resultados mais normais. Por exemplo, um piloto que tem um voo muito bom provavelmente terá um voo pior no dia seguinte. Isso não significa que o instrutor tenha causado a melhora. É apenas a natureza aleatória do desempenho. Quando um aluno tira uma nota muito alta, a próxima nota tende a ser mais baixa. Isto é a regressão à média. Muitas pessoas interpretam isso como uma causa e efeito. Mas na verdade é apenas um retorno ao normal. Kahneman diz que nossa mente gosta de histórias causais. Então ignoramos o acaso e criamos explicações. Para entender esse conceito,
precisamos pensar em probabilidades. Não devemos confiar apenas em nossas intuições. A regressão à média nos ajuda a ser mais racionais. Com esse conhecimento, podemos tomar decisões melhores. Previsões intuitivas são rápidas, mas muitas vezes erradas. Nosso cérebro usa atalhos que podem nos enganar. Kahneman mostra como tornar essas previsões mais precisas. Uma técnica é usar uma fórmula simples em vez de confiar no julgamento. Por exemplo, para prever o desempenho de um funcionário, use uma lista de critérios. Dê notas para cada critério e some os pontos. Isso elimina o viés da intuição. Outra ideia é fazer a média de várias previsões independentes. Quando muitas pessoas dão palpites, o erro diminui. Kahneman chama isso de regressão à média. Previsões extremas geralmente são menos extremas na realidade. Portanto, devemos ajustar nossas previsões para perto da média. Também é útil pensar na probabilidade básica do evento. A base rate é a frequência típica de algo acontecer. Com essas ferramentas, podemos domar nossas previsões intuitivas. Depois que algo acontece, achamos que sempre soubemos que ia acontecer. Isso é chamado de viés de retrospectiva. Nosso cérebro cria histórias para explicar o passado. Essas histórias parecem muito lógicas, mas não são verdadeiras. Acreditamos que entendemos por que as coisas aconteceram. Na verdade, nossa compreensão é uma ilusão. O viés de retrospectiva nos faz sentir mais confiantes. Mas essa confiança é falsa porque esquecemos nossas dúvidas anteriores. Kahneman chama isso de a ilusão de compreensão. Nós subestimamos o papel do acaso nos eventos. Histórias bem contadas nos enganam facilmente. É importante lembrar que o passado é mais complexo do que parece. A ilusão de compreensão nos deixa confortáveis, mas menos realistas. Muitas pessoas pensam que podem prever o futuro com precisão. Mas essa confiança é muitas vezes ilusória. Especialistas também cometem erros, mas ainda confiam demais em seus julgamentos. A ilusão de validade acontece quando acreditamos que uma história faz sentido. Nossa mente gosta de coerência, mesmo quando os fatos são fracos. Por exemplo, um médico pode achar que seu diagnóstico é correto, mas erra muitas vezes. A mesma coisa acontece com investidores, professores e juízes. Todos eles sofrem da ilusão de validade.
Para reduzir esse viés, devemos usar dados e estatísticas. Precisamos perguntar: qual é a probabilidade real de acertar? Não confie apenas na sua intuição. A ilusão de validade nos mostra que a confiança não garante a verdade. Devemos ser humildes e verificar nossas crenças com evidências. Neste capítulo, aprendemos que fórmulas simples geralmente funcionam melhor do que a intuição de especialistas. Uma fórmula é uma regra fixa que combina algumas informações para fazer uma previsão. Por exemplo, para prever o sucesso de um aluno, podemos usar notas e resultados de testes. Os especialistas confiam muito na sua intuição, mas ela pode ser influenciada por preconceitos. Muitos estudos mostram que as fórmulas superam os palpites dos profissionais. Um exemplo famoso é de um psicólogo chamado Paul Meehl. Ele comparou previsões de psicólogos com previsões de uma fórmula simples. A fórmula foi melhor em prever coisas como o sucesso de alunos em cursos. Isso acontece porque as fórmulas são consistentes e não mudam com o humor. Já a intuição humana varia e é influenciada por muitos fatores. Apesar disso, as pessoas ainda preferem confiar nos especialistas do que nas fórmulas. Kahneman sugere que devemos usar fórmulas sempre que possível, mas também usar o bom senso. A intuição especialista é a habilidade de tomar decisões rápidas baseadas em experiência. Ela funciona bem em situações que são previsíveis e tem regras claras. Por exemplo, um médico experiente pode diagnosticar uma doença só de olhar. Esse tipo de intuição é aprendido com muita prática e feedback. Kahneman chama isso de intuição pericial, que é confiável em ambientes de alta validade. Ambientes de alta validade são aqueles onde as mesmas causas produzem os mesmos efeitos. Mas a intuição não é confiável em situações imprevisíveis e sem regras claras. Por exemplo, prever o preço de ações no mercado financeiro é muito difícil. Nesses casos, a intuição pode ser enganosa e levar a erros. Para confiar na intuição, precisamos de duas coisas: prática suficiente e um ambiente estável. A prática deve incluir feedback rápido e preciso sobre os acertos e erros. Sem esse feedback, a intuição não melhora e pode piorar. Kahneman diz que devemos desconfiar de intuições de especialistas em áreas muito complexas. Portanto, a resposta é que confiamos na intuição apenas em ambientes de alta validade. Nesses lugares, a intuição pericial é uma ferramenta poderosa e útil. Quando planejamos um projeto, muitas vezes olhamos apenas para o nosso próprio caso. Isso se chama visão de dentro.
A visão de dentro nos faz focar nos detalhes únicos do nosso plano. Mas existe outra forma de pensar, a visão de fora. Na visão de fora, olhamos para casos semelhantes que já aconteceram. Por exemplo, para estimar o tempo de um projeto, perguntamos quanto tempo projetos parecidos levaram. As pessoas geralmente são muito otimistas na visão de dentro. Elas ignoram problemas comuns que acontecem em projetos como aquele. A visão de fora nos ajuda a ser mais realistas. Ela usa uma classe de referência para fazer previsões. Uma classe de referência é um grupo de projetos ou situações parecidas. Kahneman mostrou que a visão de fora reduz o erro de planejamento. Para usar a visão de fora, precisamos buscar dados de casos anteriores. Isso exige esforço, mas faz nossas estimativas ficarem melhores. Muitas pessoas acreditam que a economia cresce porque os empreendedores são racionais. Na verdade, o otimismo exagerado é o principal motor do capitalismo. Os empreendedores subestimam os riscos e superestimam suas chances de sucesso. Eles ignoram a competição e pensam que seu negócio será único. Esse comportamento é chamado de viés de otimismo. Sem esse viés, poucas pessoas começariam novos negócios. A maioria dos novos negócios fecha em poucos anos. Mas as pessoas que falham não aparecem nas notícias. Nós vemos apenas os casos de sucesso, como grandes empresas. Isso cria uma ilusão de que empreender é fácil. O viés de otimismo também causa a falácia do planejamento. As pessoas pensam que projetos vão terminar mais rápido e mais barato do que realmente terminam. Esse otimismo impulsiona inovação e crescimento econômico. Mas também causa muitos fracassos e perda de dinheiro. O capitalismo funciona, em parte, porque as pessoas ignoram seu próprio risco. Bernoulli criou uma teoria para explicar como as pessoas escolhem entre opções com risco. Ele disse que as pessoas avaliam a utilidade da riqueza final. Porém, essa ideia tem erros importantes. Um erro é que as pessoas não pensam na riqueza total, mas sim nas mudanças. Outro erro é que a sensibilidade às mudanças diminui com a distância do ponto de referência. Bernoulli também ignorou que as pessoas são mais sensíveis a perdas do que a ganhos. Isso se chama aversão à perda. A teoria de Bernoulli não explica por que as pessoas às vezes buscam risco. Por exemplo, algumas pessoas preferem uma chance pequena de ganhar muito a um ganho certo menor. Kahneman e Tversky mostraram esses erros e criaram a teoria do prospecto.
A teoria do prospecto corrige os erros de Bernoulli. Ela considera o ponto de referência e a aversão à perda. A teoria do prospecto explica como as pessoas fazem escolhas quando há risco. Ela foi criada por Daniel Kahneman e Amos Tversky. Eles mostraram que as pessoas não são sempre racionais. As pessoas sentem mais a perda do que o ganho. Isso se chama aversão à perda. Por exemplo, perder R$ 10 dói mais do que ganhar R$ 10 alegra. A teoria usa uma curva em forma de S. A parte da curva para ganhos é côncava, e para perdas é convexa. Isso significa que as pessoas são cautelosas com ganhos. Mas elas se arriscam mais para evitar uma perda. O ponto de referência é muito importante na teoria. Mudanças a partir desse ponto são percebidas como ganho ou perda. A teoria do prospecto ajuda a entender decisões financeiras. O efeito de dotação acontece quando as pessoas dão mais valor a algo que já possuem. Por exemplo, se você ganha uma caneca, você provavelmente vai querer muito dinheiro para vendê-la. Mas se você não tem a caneca, você não pagaria o mesmo preço para comprá-la. Isso mostra que as pessoas não gostam de perder o que já têm. O efeito de dotação é um exemplo de aversão à perda. As pessoas sentem a dor de perder mais forte que o prazer de ganhar. Isso acontece porque o sistema reage emocionalmente à perda. No experimento clássico, metade dos participantes ganhou uma caneca. Quem tinha caneca pedia um preço mais alto para vendê-la. Quem não tinha caneca oferecia um preço muito mais baixo. A diferença entre os preços mostra o poder do efeito de dotação. Esse efeito aparece em muitas situações do dia a dia. Por exemplo, ao vender uma casa, o dono geralmente pede mais do que os compradores querem pagar. Entender o efeito de dotação ajuda a tomar decisões mais racionais. Assim, podemos evitar supervalorizar o que já é nosso. Eventos ruins geralmente têm um impacto maior em nossas emoções do que eventos bons. Isso acontece porque nosso cérebro é programado para prestar mais atenção a ameaças. Por exemplo, perder dinheiro dói mais do que ganhar a mesma quantia traz prazer. Esse fenômeno é chamado de aversão à perda. Em situações diárias, notamos mais críticas do que elogios. Nossa mente também dá mais peso a notícias negativas. Eventos ruins podem nos fazer lembrar deles por muito mais tempo. Daniel Kahneman explica que isso é uma característica do sistema 1. O sistema 1 reage rapidamente a perigos potenciais.
Por causa disso, tendemos a evitar riscos para não sofrer perdas. Mesmo quando uma perda é pequena, ela pode parecer muito grande. Essa assimetria afeta nossas decisões financeiras e pessoais. A perda de algo que já temos parece mais dolorosa do que não ganhar algo novo. Compreender isso nos ajuda a tomar decisões mais racionais. Podemos equilibrar nossa reação exagerada a eventos ruins com uma análise mais calma. O padrão quádruplo mostra como as pessoas reagem a ganhos e perdas com diferentes probabilidades. Quando a chance de ganhar é alta, a maioria prefere um ganho certo a arriscar por mais. Isso é chamado de aversão ao risco para ganhos prováveis. Quando a chance de perder é alta, as pessoas tendem a aceitar um risco para evitar uma perda certa. Isso é chamado de busca de risco para perdas prováveis. Para ganhos com baixa probabilidade, as pessoas se tornam aventureiras e buscam risco. Por exemplo, comprar um bilhete de loteria é um comportamento de busca de risco. Para perdas com baixa probabilidade, as pessoas são avessas ao risco e pagam para evitá-las. Um exemplo é comprar um seguro contra um desastre raro. Esse padrão mostra que as emoções mudam conforme a probabilidade e o tipo de resultado. Ganhos certos trazem satisfação, mas perdas certas trazem medo. Esperança aparece com oportunidades de ganho improváveis. Medo aparece com ameaças de perda improváveis. O padrão quádruplo explica muitas escolhas financeiras do dia a dia. As pessoas dão muita importância a eventos raros. Elas pensam que esses eventos são mais comuns do que realmente são. Isso acontece porque eventos raros são mais fáceis de lembrar. Notícias sobre desastres ou acidentes ficam na nossa mente. Quando algo é muito vívido, acreditamos que pode acontecer de novo. Kahneman chama isso de heurística da disponibilidade. Nós superestimamos o risco de eventos raros. Por exemplo, muitas pessoas têm medo de avião depois de um acidente. Mas estatisticamente, voar é muito seguro. Outro exemplo, as pessoas compram seguros para riscos pequenos. Elas pagam mais do que o valor esperado do problema. Isso mostra que não somos racionais ao lidar com probabilidades. Eventos raros também chamam mais atenção. Nossa mente foca no que é fora do comum. Para decidir bem, precisamos pensar devagar e usar dados. As pessoas geralmente têm medo de riscos raros, como acidentes de avião. Elas ignoram riscos comuns, como dirigir um carro todos os dias.
Isso mostra que nosso sistema emocional reage mais a eventos raros. Kahneman sugere que devemos criar políticas de risco. Uma política de risco é uma regra que usamos para todas as decisões similares. Ela nos ajuda a evitar escolhas emocionais ruins. Por exemplo, podemos decidir nunca apostar em loteria. Ou podemos ter uma regra de sempre usar cinto de segurança. As políticas de risco funcionam melhor quando são amplas. Elas cobrem muitas situações, não apenas uma. Kahneman também fala sobre o efeito de enquadramento. A forma como apresentamos um risco muda a nossa reação a ele. Com uma política de risco, podemos evitar esse problema. Em vez de pensar em cada caso, usamos a regra. Isso nos torna mais racionais e consistentes. Nossas mentes mantêm uma pontuação automática das experiências. Comparamos o que acontece com o que esperávamos. Se o resultado é melhor que o esperado, sentimos um ganho. Se o resultado é pior, sentimos uma perda. As perdas doem mais do que os ganhos alegram. Essa diferença se chama aversão à perda. Nós também criamos contas mentais para diferentes situações. Por exemplo, separamos o dinheiro da alimentação do dinheiro do lazer. Cada conta tem suas próprias regras de ganho e perda. Manter a pontuação nos ajuda a decidir se estamos satisfeitos. Mas essa contagem nem sempre é racional. Às vezes ficamos mais felizes com um pequeno ganho inesperado do que com um grande ganho esperado. Entender como mantemos a pontuação nos ajuda a compreender nossas reações. Às vezes, nossa escolha muda completamente quando a mesma opção é apresentada de forma diferente. Isso é chamado de reversão de preferência. Kahneman e seus colegas mostraram isso em muitos experimentos. Por exemplo, as pessoas geralmente preferem uma pequena certeza a uma grande chance. Mas quando a mesma escolha é mostrada como uma perda, elas mudam de ideia. Esse efeito é conhecido como aversão à perda. Outro exemplo é o efeito de enquadramento. Se você diz que um tratamento salva 90% das pessoas, isso parece bom. Mas se você diz que 10% morrem, isso parece ruim, mesmo sendo a mesma informação. Então, a maneira como apresentamos uma escolha pode fazer a pessoa inverter sua decisão. Isso acontece porque nosso sistema reage rapidamente às palavras usadas. O sistema 2 poderia corrigir, mas muitas vezes ele é preguiçoso. Entender essas reversões nos ajuda a tomar decisões melhores.
Quando falamos sobre escolhas, a forma como apresentamos a informação muda a nossa decisão. Esse efeito se chama enquadramento ou framing. O mesmo problema pode ter respostas diferentes dependendo de como é dito. Por exemplo, se um médico diz que 80% dos pacientes sobrevivem, as pessoas ficam mais calmas. Mas se ele diz 20% morrem, as pessoas ficam mais assustadas. A informação é a mesma, mas o quadro emocional muda. O nosso sistema 1 reage rápido ao enquadramento. Já o sistema 2 precisa de esforço para ver a realidade por trás das palavras. Muitas vezes escolhemos uma opção porque ela parece mais segura no quadro apresentado. Por exemplo, em um investimento, dizer ganhe 90% de chance de lucro parece melhor que perde 10% de chance. Mas na verdade as duas frases significam a mesma coisa. Kahneman mostra que somos influenciados pelo enquadramento, não pela realidade pura. Entender isso nos ajuda a não cair em armadilhas. Devemos parar e pensar: essa é a verdade ou apenas um quadro? Nós temos dois eus diferentes, o eu que vive as experiências e o eu que lembra delas. O eu que vive experiências sente prazer ou dor no momento presente. O eu que lembra guarda memórias e conta histórias sobre o que aconteceu. Quando fazemos uma escolha, geralmente pensamos no eu que lembra. Por exemplo, uma pessoa que vai de férias pode se concentrar na lembrança futura. O eu que vive a experiência quer aproveitar cada momento, mas o eu que lembra quer ter uma boa história. Um estudo mostrou que as pessoas preferem uma experiência com um final agradável, mesmo que tenha sido pior no meio. Isso acontece porque o eu que lembra dá muita importância ao final da experiência. O eu que vive a experiência não se importa com a duração total, mas o eu que lembra é influenciado pelo pico e pelo final. Por causa dessa diferença, muitas vezes tomamos decisões ruins para o eu que vive. Por exemplo, algumas pessoas preferem uma viagem mais curta e feliz do que uma viagem longa com um final chato. Entender esses dois eus nos ajuda a fazer escolhas melhores para a nossa felicidade. Nossa mente gosta de criar histórias para explicar o passado. Nós vemos nossa vida como uma história com começo, meio e fim. Lembramos eventos que se encaixam na história e esquecemos outros. Isso nos ajuda a entender nossas experiências, mas também pode nos enganar. Kahneman diz que temos um eu que lembra que conta a história. O eu que experiência vive momento a momento. A história que contamos é muitas vezes diferente do que sentimos de verdade. Nós focamos nos picos e nos finais quando lembramos de um evento. Ignoramos a duração do prazer ou da dor.
Isso pode nos fazer escolher coisas que não nos deixam felizes. Por exemplo, uma viagem com um final ruim é lembrada como ruim. Nós devemos prestar atenção aos dois Deus. Entender isso pode nos ajudar a tomar decisões melhores. O bem-estar experienciado é o que sentimos momento a momento. Daniel Kahneman diz que temos dois eus, o eu que vive e o eu que lembra. O eu que vive sente a felicidade durante uma experiência. O eu que lembra avalia a experiência depois que ela acaba. Muitas vezes, a lembrança de um momento não é igual ao que sentimos. Kahneman usou um método chamado amostragem de experiência. Nesse método, as pessoas relatam seu humor várias vezes ao dia. Os relatos mostram que a duração de um evento não importa tanto. O que importa mais é o pico da experiência e o final. Isso se chama regra do pico-fim. Por exemplo, uma colonoscopia longa mas indolor no final pode ser lembrada como o pior. O bem-estar experienciado nos ajuda a entender o que realmente nos faz felizes. Ele é diferente do bem-estar que imaginamos ao pensar sobre nossa vida. Kahneman sugere que foquemos mais no que sentimos e menos nas lembranças. Assim, podemos tomar decisões melhores para nossa felicidade. Quando pensamos sobre nossa vida, usamos duas partes diferentes de nossa mente. Uma parte sente experiências momento a momento, e a outra lembra e julga. O eu que lembra é mais importante para decidir se estamos felizes. As pessoas geralmente avaliam sua vida baseadas no final e no pico da experiência. Isso significa que esquecemos a duração de uma experiência e focamos nos momentos mais fortes. Por exemplo, uma pessoa que teve férias curtas com um final feliz pode lembrar delas como ótimas. Outra pessoa com férias longas e um final ruim pode lembrar delas como ruins. Nossa mente tem uma regra chamada fim bom, tudo bom. Por isso, quando pensamos sobre a vida, o final importa muito. Também temos uma ilusão chamada de ilusão do foco. Essa ilusão faz com que acreditemos que uma coisa específica é mais importante do que realmente é. Por exemplo, se perguntamos a alguém: "Você é feliz?", a pessoa pensa em seu relacionamento ou dinheiro. Mas a felicidade real vem de pequenas coisas do dia a dia. Então, pensar sobre a vida pode nos enganar. É melhor prestar atenção em como nos sentimos no presente do que apenas lembrar do passado.